vídeo de hoje eu quero fazer um flashback, relembrar com vocês todos os celulares que eu já tive. Desde que eu me conheço por gente, sempre fui um aficionado em celulares. Pois é, desde que eu era uma criança, eu ia nas lojas e ficava babando com aquele desejo de ter, mas é lógico que a gente não tinha dinheiro, né? E não podia. Então eu lembro que eu ficava olhando ou nas vitrines das lojas, namorando aqueles celulares, ou então naqueles panfletos antigos. Quem aí lembra? Era muito massa, cara. Daí, depois que eu cresci, eu acabei tendo uma coleção de coisas que eu não pude ter na época. Inclusive, eu já te convido a assistir esse vídeo que tá passando aí de fundo da minha coleção. Eu separei em duas partes para não se estender demais e a coleção só que aumenta. Mas, voltando aqui para atualmente, vamos relembrar então nesse incrível e nostálgico flashback. Se você não deixar o like agora, o seu celular vai se transformar em um Nokia tijolão. Eu não arriscaria, então já deixa o like aí na moralzinha, se inscreve e manda alguma coisa pra mim na caixa postal que tá aí na descrição, eu com certeza vou gostar. Manda, sei lá, um Motorola, um Sony Ericsson, que eu vou curtir demais, hein? Então, sem mais delongas, bora! Bom, e o primeiro celular que eu tive lá por meados de 2003 ou 2004, sim, a minha memória é muito boa nesse aspecto. E eu lembro bastante de datas e coisas que aconteceram, né? Graças a Deus. Mas eu tinha muita vontade de ter um celular. Naquela época os celulares ainda estavam engatinhando, não tinha muita coisa. O foco mesmo eram aqueles joguinhos da cobrinha, tinha aquele da navinha também e esse tipo de coisa, né? Celulares ainda eram monocromáticos. Quem tinha celular colorido era considerado rico. E o primeiro celular que eu tive, que já era ultrapassado para esses tempos, é o Nokia 3310, o celular indestrutível. Pois é, eu era uma criança de mais ou menos uns 8 anos e daí o meu tio me deu quando comprou um celular colorido, muito melhor. Aí ele falou, Guilherme, já que você me enche tanto saco pra jogar nessa porcaria desse celular, pega ele aqui pra você e você pode ficar jogando. E o único motivo de eu ter aquele celular era pra jogar o bendito jogo da cobrinha, porque quem que ia dar, sei lá, uma linha telefônica, um chip pra uma criança? Não, eu acho que ele nem era movido a chip ainda, cara. Não sei, se não fosse estava perto, né, mas eu acho que era aquele de linha. Mas era muito legal, cara. Eu lembro que eu brincava de arminha com os meus amigos aqui. Vocês com certeza faziam o mesmo, né? Quem era daquela época. Depois eu comecei a curtir uns toquinhos e tal. Tinha ringtones. E quando ele caía, velho, era muito legal, porque ia bateria para um lado, tampinha para um outro, tal, e destruía o chão, mas não destruía o celular, ele ficava totalmente intacto. Nossa, que coisa massa, né? Depois de alguns anos, quando eu comecei a crescer, entrar na pré-adolescência, aí eu comecei a ver a evolução dos celulares e me interessar mais. Aí, de tanto eu encher o saco do meu pai para ter um celular, ele me deu nada mais nada menos que um Motorola W218. Pois é, que era um celular um pouco mais simples, né? Que a maioria era um celular, na verdade, bem simples. Eu lembro que em 2008 ele pagou R$100. R$100 hoje em dia não é nada, né? Para aquela época era dinheiro, hein? Era um celular simples, que ele tinha rádio FM, tinha alguns joguinhos, ele já tinha um design moderninho, né? Como eu falei, era colorido, esse tipo de coisa. Não dava para você fazer tantas coisas assim, né? Mas de qualquer jeito, pra mim, já foi uma evolução muito grande. Não era o celular que eu queria, porque eu queria um Sony Ericsson, ou um Nokia, ou mesmo um Motorola melhor, né? Que custava o quê? Uns R$500, né? Mas pra aquela época, cara, era imaginável ter um celular de R$500. Era muito dinheiro. Meu pai falou assim, não, eu não vou dar porque, tipo, você nem sabe mexer direito nessas coisas e tal, né? Então, nem adianta. Mas, depois de eu ficar enchendo o saco dele, criança sabe como que é, né? Eu consegui pegar o clássico e lendário Motorola V3 dele pra mim. Isso no ano de 2008, né? Esse Motorola W218 que eu falei, eu peguei no começo do ano. Esse Motorola foi mais pro final. E cara, ele já era ultrapassado. Pensa, o Motorola V3 foi lançado em 2004. E em 2008 ele já tinha 4 anos, tá certo que naquela época as coisas demoravam mais pra ficar obsoletas, mas eu lembro que eu pude me divertir demais quando eu cheguei na escola com esse celular. Nossa, todo mundo assim, na verdade não era tanto, né, porque como eu falei o V3 já não era tanta novidade assim e já existiu o seu sucessor, já existia o V8, já existia celulares muito melhores, né, na verdade já existia até o iPhone, mas os Future Phone, como eram chamados, né, eles ainda
eram populares entre a galera aí, né? Ainda mais aqui no Brasil. E o seu formato de concha eu achava simplesmente sensacional. E já era um celular que dava para se divertir mais que os outros, né? Ele tinha uma câmera VGA, né? Dava para você filmar vídeos, ele já tinha alguns joguinhos inclusos, dava para você instalar novos joguinhos via Java ou outro formato. Ainda não suportava MP3, né? Só o V3i que suportou depois, mas o V3 normal não, e também não tinha entrada para cartão de memória, né? Mas era um celular chique que eu gostei demais. E bom, no ano de 2009, eu tive um celular muito legal graças àquelas operadoras, porque eu não sei se vocês lembram, mas antigamente as operadoras elas davam meio que de brinde, né, que de brinde não tem nada, mas elas davam aparelhos para as pessoas, tanto que depois isso mudou, você podia trocar pontos por celulares e tal. Hoje em dia não existe mais, né? Acho que se tem, você tem que pagar uma nota, assim. Mas eles pararam porque os celulares também começaram a ficar muito caros. Mas o celular que veio pra gente é nada mais nada menos que o Moto Rocker U9. Nossa, o celular da Ferg. Cara, como eu babava nesse celular, velho. Eu lembro que o meu sonho antes de ter esse era o Sony Ericsson W380, que na verdade era um concorrente direto dele. Mas o Moto Rocker U9, na minha opinião, ele era superior. Ele tinha uma câmera melhor, ele tinha algumas funções a mais. Uma coisa que chamava muita atenção, eu vou ver se eu acho para ilustrar para vocês, é que ele tinha sensores de toque na tela de fora. Isso mesmo, um celular daquela época que não tinha ainda touchscreen de respeito, era de botões físicos, ele já tinha um sensorzinho ali para você mudar a música. E também, outra coisa que chamava muita atenção é que você podia colocar aqueles papéis de parede animados, aqueles protetores de tela na frente. Tinha um que ficava pegando fogo, tinha outro que ficava verde, rosa, no maior estilo Fruit Aero. Nossa, velho, essa época era muito massa. Antes de ganhar esse celular, eu ficava namorando o Peeble U6 do meu tio, que é o antecessor dele, né? Tinha o Peeble U3, o 6 e depois veio o Moto Rocker U9, né, que veio com essa linha Rocker aí. Mas o Peeble também era bem legal, era aquele celular que ele tinha o flip na mola, né? Tinha uma molinha assim, muito bacana também. Passando mais um tempinho para o ano de 2010, eu já estava enjoado e queria um celular novo. Aí eu consegui juntar um dinheirinho, eu já era adolescente, e daí eu comprei o Nokia X3. Não era o modelo que eu queria, porque eu queria mesmo o Nokia 5610 do meu tio, que eu ainda acho ele superior. Dá uma olhada no comparativo dos dois aí, o X3 e o 5610. Mas, quando eu fui ver na loja, ele já tinha saído de linha. Eu lembro que eu fiquei o camelô inteiro rodando para ver se eu achava esse bendito 5610 e não achou. Todo mundo me oferecia esse X3. Falando, não, aqui tá o X3, que é o sucessor dele e tal. De certa forma, é o sucessor, mas não seria o sucessor direto, né? E esse celular, ele era muito legal. Eu me lembro até hoje que ele vinha com uns joguinhos insanos, que era o Guitar Hero, que inclusive eu já gravei um vídeo sobre ele no canal completo e vocês podem conferir depois. Outra novidade bem legal era que ele vinha com uma caixinha de som inclusa. Sim, época que a caixa dos celulares vinham repletas de acessórios. Isso era sensacional, cara. Nossa, eu gostava demais. E passando mais um pouco no tempo, mas ainda em 2010, eu lembro que eu tive por um curto período de tempo o Motorola V8. Nossa, esse era lindo. A versão que eu tinha, ela era dourada. E como que eu consegui? Eu basicamente troquei dois celulares, o meu Nokia X3 e o meu Motorola Rocker U9 no Motorola V8. Detalhe que o Motorola Rocker U9, ele tava com o display, a tela interna, a tela externa, a tela de frente quebrada, então por isso que trocou, mas eu troquei dois celulares em um por um curto período de tempo, eu lembro que não deu certo e eu voltei com os dois, mas cara, o V8 era sensacional, coisa mais linda que tem, ele é o sucessor direto do V3, ele melhorou tudo, né, para esse período ainda era um celular chique, né, a galera considerava relíquia, tanto que considera até hoje, e ele chamava muita atenção pela qualidade do seu display, que era animal, tanto o display interno quanto o externo, que aumentou de tamanho, mas ele tinha MP3, dava pra você instalar joguinhos, dava já pra acessar a internet e esse tipo de coisa. Era muito legal, já gravei um vídeo sobre isso do Motorola V9 Ferrari, uma edição especial, então tá esperando o que pra conferir lá depois, tá sensacional, hein? Depois, passando um pouco no tempo, eu me lembro que eu estava com vontade de ter outro celular diferente, um celular touchscreen. Foi aí então
que eu peguei o LG Bubble, que na verdade era o LG T310, tive que dar uma olhada aqui na minha colinha, mas ele vinha com MSN para vocês terem ideia. E ele tinha aquele touchscreen resistivo, ainda não era considerado um smartphone, mas sim um feature phone, né? Ele era naquele mesmo estilo do Samsung Corb, Samsung Star, mas ele já tinha algumas funções legais. O que mais chamava a atenção era o seu touchscreen, né? Que pra época era legal, era um touchscreen bem ruim, como eu falei, tinha que carcar mesmo. Ele não vinha com canetinha, né? Que ele era mais um celular meio de entrada intermediário para aqueles tempos, né? E você acessar a internet no MSN. Eu lembro a primeira vez que eu entrei no MSN, meu amigo falou assim: nossa, Gui, você tá no celular. Eu falei: ah, mas como que você sabe? Ah, tá aparecendo aqui que você tá usando no celular. Pra época aquilo era uou, de explodir cabeças. Todo mundo queria ter um celular que acessasse o Orkut, MSN, né? O Orkut eu nunca consegui acessar, mas o MSN eu conseguia porque ele já vinha com um aplicativo dedicado. E o software dele também era um software dedicado, né, que um sistema operacional aí basicão, se eu não me engano era baseado em Linux e tal, mas muito antes do Android. Só que era um celular muito legal sim. Passando para a próxima posição, deixa eu ver a colinha aqui de novo, temos o Samsung Omnia SGH 900, o meu primeiro smartphone, isso em 2011 já. Pois é, e eu ganhei do meu avô. Ele pagou R$ 1.500 nesse modelo usado. O Samsung Omnia, ele tava lá como um celular antigo, porque ele foi lançado em 2009. Sim, ele tava usado, tinha algumas marquinhas de uso e tal, então por isso que a gente conseguiu pagar mais barato. Mas cara, esse celular aí foi história, hein? Eu gostava demais, ele já tinha uma canetinha, né? Você tirava aqui o pingente e colocava numa canetinha. Ele tinha um design muito bonito e agradável também, e ele vinha com Windows Mobile 6.1 de fábrica. Nossa, isso muito antes do Windows Phone. Era um sistema diferente, mas todo mundo babava, porque falava assim: nossa cara, você tá usando Windows no celular. Era incrível. Eu lembro que tinha algumas modificações que você fazia, que deixava com o menu iniciar e tal. Era um Windows, basicamente, né? Windows para você mexer no celular. Era um pouco confuso? Era, mas já era muito melhor que os sistemas antigos que eu usava, pelo menos, né? E não para por aí não, porque como eu sempre gostei de celular, anos depois eu ganhei do meu tio. A galera sempre fala: nossa, você ganhou quantas coisas do seu tio? Sim, os meus tios gostavam de me dar celulares antigos, né? Até hoje eles gostam. Se você também quer ser o meu tio, dê um celular antigo pra mim aí na caixa postal, que eu com certeza vou gostar demais, né? Mas eu ganhei o Samsung BT o quê? Não, é o Samsung B7 320. Eu não lembro realmente de cabeça alguns nomes, né? Mas é esse que tá aparecendo aí, que era uma versão do Omnia, só que com teclado QWERTY focado no mercado corporativo. Eu achava ele legal, mas ele era inferior que o Samsung Omnia. E por que que eu ganhei esse celular? Porque, como eu falei, na época eu ficava namorando o Nokia 5610 do meu tio. Aí o meu tio veio com essa proposta e falou assim pra mim: olha, a gente não tá usando mais esses celulares aqui, você que gosta muito, a gente quer te dar um. Escolhe, você quer esse Nokia 5610 ou você quer esse Samsung aqui? Daí, eu que não sou bobo nem nada, escolhi o Samsung, né? Até falei: pô tio, você podia me dar os dois, né? Tá certo que depois ele me deu, mas naquele período lá não, né? Não pode deixar a pessoa mal acostumada também, né? Mas era um celular legal, que eu tirei bastante onda, tirei bastante onda, só que eu ainda preferia o Omnia antigo, que ele era mais poderoso e tinha mais coisas, né? Agora as coisas começam a esquentar bastante, pois ainda no finalzinho do ano de 2011, eu ganhei o Galaxy S1. Na época eu almejava, lógico, o Galaxy S2, que era lançamento, né, 2011, todo mundo: nossa, o S2 é o melhor celular do mundo e tal. Eu nunca gostei muito de iPhone, sempre preferi mais Samsung. Eu vi aqueles vídeos do Tecmundo, a galera falando, do Produtopia, do Buscapé. Nossa, era muito legal, chamava muita atenção. Só que lógico, né, que pra isso tinha que ter dinheiro. Aí o que que eu fiz, velho? Olha só as histórias, são muito doidas, né? Eu lembro que eu peguei o meu Samsung Omnia e esse outro Samsung aí, eu peguei esses dois Samsungs aí, fui lá na loja e troquei, tive que voltar mais... acho que foi R$500, eu dei esses dois celulares, voltei 400 reais, dei os dois celulares, voltei R$400 e peguei um Galaxy S1. Nossa, esse celular era incrivelmente foda, velho, a primeira versão do Galaxy S, eu lembro que todo mundo babava, ele tinha aquele papel de parede de estrelas, era Android já, todo mundo curtia os aplicativos, tinha o Angry Birds, tinha os joguinhos icônicos, tinha o Jetpack, depois tinha aquele Talking Tom, a Play Store lá tinha muitos aplicativos que hoje foram banidos, né, mas aplicativos proibidos. Tinha aquele lá dos boobs, né, que vocês sabem bem, tinha um que ficava simulando um cigarro, outro simulava uma cerveja, um whisky, os primórdios do Android, que inclusive eu quero gravar um vídeo a respeito disso, comente aí se vocês querem ver também. Tá,
Curti muito meu Galaxy S1 e tal, mas chegou na época de trocar de novo. Eu queria pegar o S2, né, mas não peguei. Eu sempre queria lançamento tudo. Eu não tinha muita cabeça naquela época, tá? Hoje em dia, naquela época já não compensava. Hoje em dia ainda menos, né? Você trocar de celular todo ano. Mas eu era meio molecão ainda, eu queria, né? Queria ter o celular todo ano pra ostentar, pra fazer essas paradas. Coisa de gente burra, né? Vamos ser sinceros aí, né? Mas todo mundo precisa evoluir. Então, eu lembro que eu fiquei namorando o S2 e tal, não consegui. Daí eu só fui conseguir o Galaxy S3 em 2012. Eu peguei ele no lançamento. E foi o primeiro celular que eu pego realmente bem em cima da janela de lançamento assim. Eu falei, nossa, velho, que celular massa. Ele foi totalmente revolucionário, ele tinha uma tela HD, Super AMOLED, era totalmente Fruitiger Aero, com aquela aparência de natureza, tinha aqueles dentes de leão, tinha aqueles ursos, era sensacional, velho, uma época incrível, gostei demais, só que pela ironia do destino, esse S3 caiu da sacada do meu prédio e quebrou. Muito legal, né? Aí não compensava arrumar, porque eu também fiz outra burrada, mesmo depois dele estar com a tela quebrada, eu consegui utilizar ele um pouco, eu deixei ele carregando na pia molhada. Aí, pifou de vez, tentei deixar no arroz, mais nada. Eu lembro que eu vendi por uns 100 reais na época, foi muito barato. Aí eu não tinha dinheiro para pegar um celular melhor. O que eu fiz? Eu fui lá e peguei o Motorola Razr i. Vocês conhecem? Aquele Motorola que vinha com processador da Intel. Na verdade, eu só peguei por isso. Falei, nossa, o celular vem com processador da Intel, olha só que legal. Ele era um intermediário. Era pior que o S3, eu regredi, tive um downgrade, mas eu consegui me divertir com ele. Dava pra fazer tudo que o S3 fazia, só que de forma piorada, né? E daí, beleza. O que aconteceu com esse Razr aí? Eu deixei no carro quando eu fui viajar pra São Paulo no táxi, né? Ainda nem existia Uber. Deixei lá no táxi e daí simplesmente o celular ficou lá, sumiu, não achei mais. Eu lembro que meu pai tentou ligar e nada. Aí vai eu caçar outro celular para comprar. Aí eu falei assim, poxa, sempre usei Android, né, celulares de outras marcas, quero usar um iPhone para ver se é tudo isso que estão falando. E daí que eu compro o meu primeiro iPhone, que era o iPhone 4S. Isso foi em 2015, o iPhone 4S era de 2011, ó, no mesmo estilo do V3, que eu peguei o celular 4 anos atrasado, né? Mas tá bom, eu já tinha pegado muitos celulares bons atrás, gostei muito, achei o celular bem legal, sistema diferente, no começo demorei pra me acostumar com o iOS, né? Mas daí eu vi e falei, é bem parecido com o Android e tal, achei legal. E não é isso que a galera fala, se você tem iPhone você não consegue usar Android, não, isso daí é besteira, velho. Não existe, hoje eu testo ambas as marcas, pego aí quase sempre os lançamentos, né, no meu outro canal, e testo e eu sei que é balela, velho. Os dois são muito bons e tal, mas eles são bem parecidos entre si. Deixa eu ver qual que foi o próximo aqui. Depois, nesse iPhone 4S, eu lembro que eu recebi uma proposta de um amigo para trocar para um iPhone 5C. Sim, sabe aquele iPhone que vinha com aquele iPhone que vinha com a carcaça de plástico. Sim, era considerado iPhone de pobre, iPhone de baixo custo. Eu tive um iPhone 5C. Eu lembro que eu usei poucos meses, né? E daí eu tive outra proposta pra dar 400 reais e pegar um iPhone 5S. Falei, pô, que não sou bobo nem nada, né? Aceitei, dei 400, então, ele queria 500. Falei, cara, se você aceitar por 400, daí eu pego esse 5S seu. Troquei e peguei o 5S. Legal, isso daí já era 2017, né? Tava atrasado um pouco, sim, claro. Mas daí eu vi que estava na hora de pegar outro top de linha, né? Eu juntei um dinheiro preto na época, velho, pra pegar o Galaxy S7 Edge dourado. Nossa, que celular lendário! Esse também era incrível, com as bordas curvadas, parecia uma cachoeira. Era lindo demais. E daí, o que aconteceu? Usei esse S7 Edge, curti bastante e tal, mas fui roubado. Sim, chegaram lá, me assaltaram. Passa aí, meu irmão, perdeu. Pronto, perdi, realmente. Aí fiquei puto de novo, mas tinha um dinheiro sobrando. Adivinha o que o animal fez? Investiu, né? Claro, investiu pro futuro, que é uma boa coisa, não. Foi lá e comprou um iPhone 7 Plus, só de raiva. Falou, não, agora tá aqui, vamos pegar um iPhone 7 Plus, que era o concorrente do S7 Edge na época, né? Nossa, velho, também era um celular massa. O primeiro celular que vinha com 2 câmeras aqui na traseira, né? Daí você conseguia fazer aquele modo retrato, era um celular gigante, acho que era 5.5 polegadas, nossa, chamava muita atenção. Esse iPhone aí foi sensacional, eu comprei de um amigo, eu lembro que eu paguei, cara, acho que foi 3 mil reais na época, que era barato, na versão de 128 GB. 128 GB em 2017, era muita coisa. Hoje em dia, muitos celulares aí nem são lançados com esse tanto. Nossa, mas para aquele período era incrível, velho. Eu lembro que filmava em 4K, as coisas, nossa, babava demais. O único problema é que a sincronização com o Windows é uma bosta, né? Eu sempre tive o Windows aí, né? Mas
Fazer o quê? E nesse período, eu lembro que eu tive também um Galaxy S5, esqueci de falar pra vocês, mas tá anotado aqui. E quando eu fui roubado desse S7 Edge, eu não peguei o iPhone direto, eu fui pro Galaxy S5 provisório, que pra época já era ultrapassado, ainda era legal e tal. Falo pra vocês que da linha S, o S5 foi o que eu menos curti. Sei lá, ele era estranhão, era meio lento, ainda usava acho que a TouchWiz, né, a interface da Samsung, mas eu não gostava muito não. Eu lembro que depois eu mudei, fui pro iPhone 7 Plus e daí não tava contente. O que eu fiz? Falei, não, eu quero voltar para Samsung. No mesmo ano, no finalzinho aí, fui para um Galaxy S8 Plus, né? Saí do S7 Edge, peguei o iPhone, depois fui para o Galaxy S8 Plus. Era um celular incrível também, melhorou o S7 Edge em tudo, né? Eu achava ele melhor que o iPhone, achava ele mais bonito, mas ele tinha suas limitações, né? Naquela época, a Apple ainda batia pau a pau com a Samsung, né? Mesmo sendo um S8, o iPhone 7 Plus conseguia rivalizar de igual para igual. Hoje, a Apple aí esquece, cara. Pega um S24 Ultra, um S25, que seja. A Samsung tá anos luz à frente, né? Naquela época já tava, mas não era tanto assim. Mas me diverti bastante com o Galaxy S8. E daí, depois do S8, eu tive também o Google Pixel. Primeira versão de 2016, que é o celular da Google. Tive só por querer ter. Falei assim, o celular da Google é diferente, né? Vamos ver aqui. Eu lembro que eu peguei ele, testei bastante, depois eu vendi, né? Mas celular legal, que valeu a pena a experiência. Depois eu tive uns iPhone 6 também, vocês estão vendo que eu sempre peguei celulares diferenciados para testar, né? Eu nunca gostei da mesmice. Por que os iPhone 6 era diferenciado? Ele tinha uma câmera de flip, você apertava assim, ele fazia um motorzinho virava aqui, e daí você podia tirar fotos e fazer vídeos com a mesma qualidade da câmera traseira na frente, né, na frontal. Isso era sensacional, cara. Curti demais. Depois eu fui para o Galaxy S20, né? S20 padrão, né? Sempre gostei da Samsung, sempre tive e sempre vou ter. Depois eu fui para o S21, daí eu perdi as contas, cara. Aí eu já tive de tudo, já tive Motorola, S23, já tive linha A, tal, né? Porque nessa época eu comecei a me esforçar bastante no canal de tecnologia que eu tenho secundário, principal, na verdade, né? Que é o Cibernético. Lá eu comecei a receber diversas propostas de produtos e perdi as contas, cara. Nossa, é muita coisa, mas é muito legal, olha aí. Gostei demais de fazer esse flashback aqui com vocês e relembrar todos esses anos aí. Espero que vocês tenham gostado também. Comente qual que foi o seu modelo favorito, se você se identificou também com as histórias, né? Contei essas histórias aí pra vocês terem uma proximidade maior comigo, né? E é basicamente isso. Deixa like então, manda alguma coisa pra mim na caixa postal, por favor. Valeu e fui!